Hoje, aqui no Comitê Vozes de Campinas, do Grupo Mulheres do Brasil, né? Esse grupo Mulheres do Brasil, ele foi fundado em 2013 pela empresária Luísa Helena Trajano. Nós somos atualmente mais de 110 mil mulheres espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Estamos organizados em 150 núcleos. Nós somos mulheres unidas a fim de sermos protagonistas na transformação da história do nosso país. Nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres. E o Comitê Vozes, nós queremos dar vozes para as mulheres e reforçar que todas nós podemos ser fonte de inspiração na vida de outras pessoas. E hoje, a nossa convidada é uma fonte inspiradora, assim, top, viu, gente? Porque a Noêmia, ela faz tudo com muita paixão, você entendeu? Tudo que ela toca é com paixão. É sempre comprometida a levar a qualidade de vida para as pessoas. Ela sempre dá um jeito de dar informação para as pessoas aí, inspirar as pessoas. E ela vai nos contar aqui como que a qualidade de vida pode levar ao sucesso, tá? Meu nome é Valéria Guarita, eu faço parte do Comitê Vozes de Campinas, sou uma mulher branca, estou usando óculos, cabelos claros, loiros e uma blusa preta. A nossa intérprete de Libras hoje é a Beth. A Beth é uma mulher branca que está com uma blusa preta, um fundo branco na tela dela. Então, vamos lá, Noêmia, se apresente, fale um pouco de você, para a gente faz um breve resumo, porque você tem muita coisa interessante para falar mesmo. Primeiramente, agradecer toda a deferência aí feita pela Valéria. Eu sou Noêmia Gomes, uma jornalista, sou mulher branca, cabelos loiros curtos, estou usando uma blusa, uma camiseta azul com um cachecol, uma echarpe verde e azul. Estou num fundo palha, sentada num sofá bege. Obrigada pelo convite e espero poder colaborar com vocês no sentido de trazer aí inspiração para as mulheres. Que bom. Eu tenho que me apresentar mais? Se apresente. Bom, então, eu sou jornalista, tenho 2 filhos, um menino de 15 e uma menina de 18 anos, e minha experiência toda na área do jornalismo é na televisão. Trabalhei em televisão por muito tempo, passei por alguns projetos em televisão, e, além disso, ao longo da minha jornada, eu acabei indo para a área de saúde, e toda a minha trajetória depois, ela vem permeada pela questão da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar. Sou empreendedora também e percebi num momento da vida que a gente precisa empreender, que a gente pode crescer, mas que a gente não pode esquecer da gente. A mulher tem mania de cuidar de todo mundo, que já é uma coisa cultural da gente, né? De cuidar de todo mundo, mas não cuida de si. E a gente não pode ir muito longe se a gente não tem saúde. Então, a saúde está ligada com a questão da saúde mental, que eu chamo de bem-estar da mente. Tem também a questão da saúde física, porque se a gente não está bem no equilíbrio, a gente não consegue produzir. E daí, por aí vai, Valéria, você vai puxando o fio e eu vou contando a história. Ô, Noêmia, você começou com aquelas TVs que dão informação de saúde nas clínicas, que todo mundo acho que já conhece, anota uma receitinha lá, né? Como é que foi que você foi para essa área? Valéria e todos que estão acompanhando a gente, eu comecei no jornalismo mesmo, trabalhando com a televisão. Daí, um momento da vida, a gente para e faz um balanço do que eu quero continuar, o que eu não quero continuar. E daí eu não queria mais, eu parti para uma outra área, né? Eu fui fazer uma outra coisa fora do meu projeto de televisão. Mas acabou que rodou e eu acabei caindo num projeto que era para levar a saúde para as pessoas em salas de espera de hospitais, clínicas, laboratórios,
que tivesse um conteúdo que agregasse a vida das pessoas enquanto as pessoas estão ali, e que elas pudessem consumir aquilo no ambiente de saúde, mas que pudesse levar também para a vida, que aquilo pudesse fazer algum sentido para ela, que a gente chama do empoderamento do paciente. O que é o empoderamento do paciente? É o paciente tomar para si as decisões de saúde dele, e não só a decisão de saúde do momento em que ele entra num ambiente de hospital, de clínicas, para fazer aquele atendimento, porque ele está no momento de uma doença, num processo de tratamento, mas que ele pudesse tomar para si a possibilidade de cuidar da saúde, de ter a consciência dos hábitos saudáveis que ele pode ter, e assim evitar até que ele tenha aquela trajetória dentro de um ambiente hospitalar. Então, comecei num projeto de TV, que era um projeto muito ambicioso, e hoje é um projeto vencedor e grande, que é levar a comunicação de saúde para dentro desses ambientes, ô Valéria. E daí tem, sim, uma programação de televisão, eu fiz parte disso, de todo o desenvolvimento, que era levar como se fosse mesmo uma programação de televisão, de canal aberto, mas focado dentro de um calendário da saúde, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde, né, que o Ministério da Saúde, todo mês, ele elenca uma série de datas sobre determinados tipos de doenças e de prevenção. E daí, a partir daqueles das datas já fixadas pelo Ministério da Saúde, a gente desenvolvia, e ainda eles continuam fazendo isso, eu não estou mais lá, mas eles desenvolvem ali os temas. Então, se nós estamos em Novembro Azul agora, passamos pelo Outubro Rosa, que fala sobre a conscientização e a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata. Então, desenvolver conteúdos que falem, sim, que esclareçam o que são as doenças, mas como também a gente pode colaborar com a prevenção e a conscientização desses problemas. Nossa, gente, não. Aí essa mulher que não para, aí ela pega, vai lá e agora tem um projeto dela que é lindo, que assim me emocionei, que é um livro para cegos, né? Que é livro colorido para cegos, né? Como que você chegou nisso, Noêmia? Conta pra gente, que eu achei a coisa mais linda você se preocupar com o cego também. Bom, eu acho que daí tem tudo, que a vida da gente, a gente é uma coxa de retalhos de todas as experiências que a gente vive, né? E a gente vai agregando e aquilo vai ficando pra gente. Eu fui professora, trabalhei com educação infantil. Ao longo da vida, a gente vai conquistando amigos e a gente vai tentando, de alguma forma, ajudar também essas pessoas quando elas têm algum tipo de problema. E eu me deparei na vida muitas vezes com situação da pessoa deficiente visual. Eu sei que a gente tem uma série de deficiências na nossa sociedade, né? Pessoas com deficiências, mas assim, eu sempre percebi assim, quando a pessoa tem uma deficiência, uma síndrome de Down, agora o autismo, a gente consegue trabalhar bem com isso, a gente tem um bom engajamento no trabalho, na luta, para ajudar essas pessoas. Mas eu via a pessoa com deficiência visual um pouco ali isolada, sem ter a inclusão dela mais efetiva na nossa sociedade, né? E eu sempre disse assim, que passava por vários segmentos da vida e eu sempre me deparava com uma situação de uma pessoa com deficiência visual e isso foi me chamando a atenção. Até que com conversas com pessoas que eram deficientes visuais, às vezes a deficiência visual, o cego, que é o cego 100%, né? Ou aquele com uma baixa visibilidade, que enxerga muito pouquinho, e a dificuldade de ter literatura para essas pessoas como adultas, mas principalmente na criança cega, na criança com baixa visibilidade. Difícil, quando eu conversei lá no começo, quando eu tive a ideia,
a pessoa me dizia que era muito difícil encontrar uma literatura para que pudesse desenvolver com as crianças. Quando a gente vê uma pessoa cega, a gente vê ela adulta, a gente não pensa em toda a trajetória que ela teve para chegar até a fase adulta, né? Toda a adaptação que ela tem que fazer, às vezes perde a visão ainda bebê, às vezes nasce por algum problema, nasce já sem a visão, e ela precisa se inserir na nossa sociedade, ela precisa ser incluída, e a gente percebe que existem muitos projetos para inserir a pessoa com deficiência, falta muito ainda, né? A gente está engatinhando para ter essa inclusão social, essa inclusão das pessoas com deficiências na nossa sociedade. Mas, principalmente, a pessoa cega, na infância, ela tem a dificuldade de encontrar um livro, às vezes tem o braille, mas para a criança poder ler em braille, ela precisa estar alfabetizada no braille, né? Que é uma outra dificuldade que a gente tem na realidade hoje, é essa dificuldade, porque apesar de existirem as máquinas, não são todos os lugares que tem, não são todas as escolas que estão adaptadas, não são todos os professores que estão aptos a trabalhar com isso. E como que a gente faz com essa criança que ela precisa desenvolver? E por que não, então, a gente trabalhar um livro que tenha o braille, sim, que tenha a condição do tátil, né, para que a criança ela possa perceber as diferenças, mas pensando também que quando a gente diz cego ou abaixa a visibilidade, por que não ter cor? Às vezes a criança pequena, ou às vezes o adulto, ele tem um pouquinho de visibilidade, e ele enxerga cor, ou ele enxerga a diferença de tonalidades. Então, por que não a gente fazer... mas não precisa, só precisa ter o braille. Gente, vocês já viram como que é o braille? É um monte de furinho. Isso é interessante para uma criança? É importante. Mas por que não a gente não criar cor? O mundo tem cor. Por que a gente não pode levar isso para a criança, para o adolescente, para o adulto, para aquela pessoa que nasceu enxergando, mas que ao longo do tempo vai tendo alguma degeneração e vai perdendo a visibilidade? Então, eu acabei inventando um projeto em que tenha uma possibilidade, uma literatura, que seria um livro colorido para a pessoa com deficiência visual. Gente, aí essa mulher que não para, que não para, que não para, ela é multifacetada mesmo, assim. Aí aquela mulher que está lá em casa, que tem um dom, vai se inspirar agora em você, né? Porque ela fez uma marca, o Gato Listado, e assim, conta aí como é que começou, porque assim, ela não para, gente, essa mulher não para, ela é muito criativa. Ô, Valéria, eu acho que eu sou o reflexo de todas as mulheres que a gente tem hoje, né, no mundo, né, porque a gente está sempre toda hora se recriando, uma hora a gente está se recriando para os filhos, para a educação que a gente quer que os nossos filhos tenham, a gente está se recriando para os nossos relacionamentos. Eu acho que eu sou só um reflexo, só uma amostrinha do que as mulheres são e o que as mulheres podem. No momento que eu estava ali numa transição, que eu não sabia, não quero mais fazer isso, e eu tinha filha pequena, e eu queria, e a gente vai, lógico que a gente quer enfeitar toda hora, pensa que a gente está brincando de boneca, porque é um lacinho, é um rabinho diferente, e só que assim, era muito, na época, eu achava muito desproporcional os valores que se aplicavam naqueles acessórios, e eu comecei a fazer em casa. Falei, vou começar a fazer, porque a gente não quer só o lacinho amarelo, a gente não quer só o lacinho vermelho, a gente quer um lacinho que combine com cada situação da nossa vida. E daí eu comecei a criar os lacinhos, os acessórios, as tiarinhas, uma forma mais divertida, que eu chamo de acessórios divertidos, porque são coloridos, são interativos com a infância, né? Porque a infância, ela tem muito desse apelo, ela precisa muito, né? Da questão da criatividade,
E eu comecei a fazer, e quando eu vi, eu já estava fazendo, eu já estava distribuindo isso para lojas que estavam revendendo, e assim nasceu o Gato Listrado, e eu fui levando o Gato Listrado paralelamente com as minhas funções ali de conteúdo para a saúde, fui levando, e hoje eu tenho o Gato Listrado, que é uma marca de acessórios para meninas, e hoje também para meninos. Que lindo, né? Que legal, gente. Agora, sim, bom, como ela é voltada para a saúde, ela, como pessoa, pratica o que fala, né? Faz atividades físicas, maratona e tudo mais, porque ela, para dar exemplo, para inspirar as pessoas também. E ela tem o podcast, gente. Eu escutei vários conteúdos do podcast dela, do Tantas Coisas. E é tantas coisas legais, né? Não, mas explica melhor, explica aí, como é que a saúde pode fazer a gente ter sucesso? Olha, eu já digo que se você tem saúde, você já é uma pessoa bem-sucedida, né? Porque como é difícil a gente ter um problema de saúde na família, ou mesmo a gente, porque acaba o mundo, né? Você só pensa naquilo dependendo do que é, ou então você vai se arrastar com medicação e tratamentos, e então a saúde tem tudo a ver com ser bem-sucedido. A gente tem que ter o equilíbrio. Eu me peguei, né, fazendo, de repente, coisas que todo mundo faz no automático, e a gente todo dia vai lá e repete as mesmas coisas, seja o serviço doméstico, seja o seu trabalho em casa, a gente vai colocando no automático e vai levando. Daí chega uma hora que, peraí, alguma coisa não está certa. Daí o que a gente tem hoje, que está muito ligado com a nossa qualidade de vida e tem aumentado bastante, que são os problemas que a gente não dá muita importância agora, mas quando a gente vai ficando mais velho, isso vai pesando, que é o problema da alimentação, o problema da falta de atividade física. Eu não digo ser um atleta, mas você praticar alguma atividade física, sair do sedentarismo, porque a gente sabe que o sedentarismo mata, que o sedentarismo provoca uma série de agravamentos na nossa saúde ao longo da vida, e junto com o sedentarismo vem a obesidade, né? E a obesidade hoje é uma epidemia mundial. Por quê? Porque não é só o excesso de peso que você tem, mas tudo o que ele acarreta, colesterol, diabetes e os problemas circulatórios que a gente pode ter, e também a questão da autoestima. A autoestima ela está muito ligada com a nossa condição de saúde, né? Porque se você está com sobrepeso, se você está com um problema de saúde, você acaba, a primeira coisa é não ligando para a sua autoestima, e isso uma coisa vai puxando a outra, Valéria, eu acredito que uma coisa puxa a outra. E daí a gente envolve a saúde mental. Você coloca no automático, quando você vê, você está triste, você está sem disposição, e você entra num desequilíbrio, e esse desequilíbrio te prejudica também. Então, para ter sucesso, a gente precisa estar com tudo certinho. A gente precisa ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental e o equilíbrio físico, o equilíbrio da saúde. Como que a gente faz isso? Não tenho dinheiro, não precisa de dinheiro, né? Eu tenho o podcast Tantas Coisas, eu falo que é como se fosse uma biblioteca para você tirar dúvidas a respeito de algumas coisas que você sente, ou de que de alguma maneira possa te ajudar a melhorar uma situação que você está vivendo. Então, Tantas Coisas, chama Tantas Coisas, porque tem tantas coisas na vida que a gente precisa falar, né? Então, eu não quis me limitar a falar sobre, eu vou falar, sou jornalista, eu vou falar de saúde, eu vou falar de política, eu vou falar de cultura. Não, porque tudo isso está envolvido numa coisa só. Nós não somos gavetinhas que uma hora é isso, uma hora é aquilo. Tudo envolve, tudo está relacionado, e as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, é importante a gente ter o equilíbrio na hora de fazer uma atividade física, e eu bato bastante nessa tecla da atividade física, e eu acho que eu sou
recentemente eu fui ao médico fazer os meus exames e a médica ficou muito feliz comigo, porque eu sou um exemplo completo. Eu tinha a dislipidemia, né? Eu tinha, porque você só vai trabalhando, 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 então o que é a dislipidemia? São tudo desregulado, é colesterol, é o triglicérides, a glicemia, vai desregulando tudo, você não vai prestando atenção, porque são coisas que acontecem ao mesmo tempo dentro da gente e que não dão sinais, elas não têm sintomas, então quando a gente vê, a gente explode, porque a gente vive como uma bomba relógio, e o estresse do dia a dia, ou seja, eu estava ali numa situação que eu não percebia. Atividade física nem estava nos meus planos. Quando falava assim, vai fazer uma caminhada, eu falava, pela aí, eu não tenho tempo de fazer caminhada, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu não tenho tempo. Mas a gente precisa desse tempo para a gente tem um tempo para todo mundo, para cuidar de todo mundo, e a mulher não se cuida. Daí a gente começa a entrar dentro dos problemas das pessoas, dentro das nossas condições e das nossas dificuldades, limitações, mas uma coisa que a gente não cuida é da saúde. Isso aconteceu comigo, e quando eu vi, eu falei, não, eu não quero isso para mim, eu não quero chegar, ter que, na minha melhor fase produtiva, eu ter que parar para cuidar da saúde. Então, o que a gente tem que fazer? Eu também não quero tomar remédio, porque remédio é dinheiro, é tempo e é uma responsabilidade que você leva. Então, eu comecei a praticar atividade física. Comecei com a caminhada, da caminhada eu fui para a corrida, e para mim já bastava isso, porque quando você está fazendo a sua corrida, que você está fazendo a sua caminhada, está respirando, você está interagindo com outras pessoas, isso está te inspirando. Eu, por exemplo, quando faço, estou conversando comigo mesmo ali, então, se acontecer algum problema naquele dia, ou se eu estou com algum problema na semana, eu estou conversando comigo, nossa, mas por que você está assim? Ou se eu sinto alguma coisa e eu estou diferente, você conversa com você mesmo. É um exercício que parece fácil, mas não é fácil, porque você precisa se reencontrar e te colocar como prioridade nisso. E daí nisso eu fui levando, eu só queria correr para melhorar minha condição de saúde, e quando eu vi, eu estou correndo meia maratona, e estou fazendo as coisas mais malucas, pedalando, e gente, não precisa de dinheiro para isso. Você só precisa de ter tempo para você. A desculpa mas eu não tenho dinheiro para ir numa academia, não precisa. A gente tem parques, a gente tem jardins, a gente tem ruas. Eu mesmo corro aqui na minha região, eu pego uma rua e saio correndo. Então, a gente precisa criar um compromisso com a gente. A gente tem compromisso com todo mundo, mas a gente não tem compromisso com a gente. E daí, quando a gente adoece, quem mais sofre? É a gente mesmo. Então, sabe aquela história do avião, que para você, quando você entra no avião e que eles dão as dicas de segurança, o que eles dizem, né? Lá, quando cai a máscara, tem uma pessoa perto de você, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro colocar você na gente. em você, para depois você poder ajudar o outro. Então, eu acho que tudo é isso. É você primeiro cuidar de você, para você estar bem e cuidar dos outros. E quando você está bem, e você pode olhar para o outro e cuidar do outro, você começa a ter sucesso aí, porque cada vez que a gente consegue ajudar, a gente melhora um pouco. E daí isso serve para ajudar as pessoas, isso serve para a gente melhorar a nossa condição de trabalho, ou até mesmo para a gente se inspirar na gente mesmo, e da onde a gente está, a gente partir para uma outra coisa. E tudo tem a ver com a felicidade. Faz tudo parte, está tudo englobado. A felicidade é um estado de espírito, mas é um estado de saúde também. Legal. Olha, eu queria te agradecer. Falei para vocês que ela era uma inspiração, e ela é uma inspiração mesmo, né, gente? Vamos seguir, né? Tantas coisas, é muito legal, eu recomendo, né? Agradeço você, Noêmia, agradeço a Beth, a nossa patrocinadora, a Intante, que é uma escola de idiomas que fica ali em Barão Geraldo, perto da Unicamp. Né? Agradeço a quem está nos ouvindo e quiser fazer parte de Mulheres do Brasil, tá? E se inspirar na Noêmia para que a gente tenha sucesso se cuidando, né, Noêmia? A gente se cuida e o sucesso vem com certeza. E tem tantas coisas que a gente pode aprender com a Noêmia,
né? E eu agradeço, foi um prazer enorme te conhecer, sabe? Virei sua fã, fã do seu trabalho, e eu agradeço a sua presença aqui no Mulheres do Brasil, no Grupo Vozes de Campinas, tá? Forte abraço. Eu que agradeço muito a oportunidade, parabenizo o projeto, porque é um projeto que inspira outras mulheres a serem melhores e a serem protagonistas das suas histórias. Eu acho que isso é saúde também, quando a gente toma nas mãos o poder da decisão e leva. E eu digo assim, gente, ó, existe atividade física e existe exercício físico. Atividade física não exige muito de você, só exige meia hora de uma volta no quarteirão, de subir uma escada, mas de você ter um tempo para você poder aproveitar um banho mais demorado, com um cheirinho gostoso. Não precisa, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de valor, de você ser valorizado. E eu agradeço essa oportunidade e estou sempre à disposição de vocês